Em uma Copa do Mundo, uma mudança tática muda tudo. Pontas viram camisas 10, meio-campistas viram atacantes, zagueiros viram escudos, laterais trocam de lado e, de repente, o torneio parece diferente. Hoje, analisaremos jogadores que tiveram seus papéis na Copa do Mundo alterados rapidamente. No sétimo lugar, Mohamed Salah. Há mais de uma década, Salah é a principal arma do futebol pela direita. Basta dar a bola para ele aberto e deixá-lo cortar para dentro. Para o Egito, a velha fórmula tinha um problema: adversários surpreendiam na lateral, então o colocaram mais perto do meio. Salah deixou de ser só ponta direita e passou a jogar também como camisa 10 ou segundo atacante. Ele podia recuar entre as linhas, combinar com Omar Marmoush, puxar os zagueiros e chegar perto da área sem driblar dois defensores. A mudança fez diferença imediata. Salah fez o gol decisivo na vitória do Egito sobre a Nova Zelândia por 3-1, sua primeira em Copas do Mundo. O relatório da partida da FIFA acreditou a ele o gol que completou a virada. Mas o Egito está fora agora. Contra a Argentina nas oitavas de final, eles estavam vencendo por 2-0 com 11 minutos restantes, mas perderam por 3-2 após gols de Romero, Messi e Enzo Fernandes. A experiência de usar Salah por dentro foi crucial para o Egito fazer história, mas não conseguiu impedir que os campeões escapassem. Michael Olise é o próximo. Nos clubes, muitos ainda o veem como um mágico pela direita. Ele recebe aberto, desacelera o marcador, abre o corpo e desequilibra o jogo com aquele pé esquerdo tão tranquilo. Mas pela França, Olise é algo mais perigoso, um camisa 10. E o motivo era simples: a França precisava acomodar Dembélé e Mbappé. Quando Dembélé vinha por dentro e Mbappé atacava os espaços centrais, eles podiam se chocar nas mesmas faixas. Então a solução foi inteligente: mover Dembélé para a direita, manter Mbappé ameaçando a defesa e deixar Olise ser o elo de ligação no meio. Funcionou muito bem. A França segue viva e enfrenta Marrocos nas quartas de final. Os atacantes da França, Mbappé, Olise, Dembélé e Doué ou Barcola, marcaram 12 dos seus primeiros 13 gols, enquanto Olise fez 5 assistências, apenas uma a menos que o recorde de assistências de Pelé em Copas do Mundo. Isso não é só um ponta sobrevivendo por dentro, mas se tornando o centro criativo de um candidato ao título. Agora vamos falar sobre Azzedine Ounahi. Ounahi ficou famoso em 2022 como o elegante meio-campista central do Marrocos. Ele recebia sob pressão, escapava dos desarmes e ajudava o Marrocos a sair do perigo. Desta vez foi colocado mais avançado. Ounahi deixou de só ajudar o Marrocos a sobreviver e passou a ajudar o Marrocos a matar os jogos, aproximando-se dos atacantes, pressionando alto e chegando perto da área. Depois veio o Canadá. O Marrocos ganhou de 3-0 nas oitavas, com 2 gols de Ounahi. A mídia o chamou de herói da partida e destacou que ele foi o primeiro africano a marcar 2 gols em um jogo eliminatório de Copa do Mundo desde 2002. O papel de Ounahi é um dos principais motivos pelos quais eles não parecem mais um time que apenas espera para contra-atacar. Quando Ounahi joga mais recuado, o Marrocos pode respirar. Quando ele joga mais avançado, o Marrocos pode te punir. E então tem Daichi Kamada, e esse parecia ser um exemplo clássico da inovação japonesa. O Japão sempre tem um jogador que faz você se perguntar: espera aí, em que posição ele realmente está jogando? Kamada atuava como meio-campista recuado, ligando setores e mantendo a estrutura. No Japão, jogou como segundo atacante e o resultado foi imediato. Contra a Tunísia, ele fez um gol aos 4 minutos na vitória do Japão por 4-0. A AP destacou que foi o gol mais rápido do Japão em Copas do Mundo e descreveu Kamada como segundo atacante ao receber o cruzamento de Kaito Nakamura. Esse foi o seu segundo gol no torneio. Um Kamada mais recuado ajuda o Japão a construir. Como segundo atacante, Kamada ajuda o Japão a te punir. Ele mantém mentalidade de meio-campista, mas surge como atacante no momento inoportuno para os defensores. O Japão foi eliminado após a fase eliminatória, mas a mudança de posição de Kamada mostrou por que a equipe é considerada uma das mais inteligentes em torneios. O próximo é Victor Lindelof, talvez o caso mais estranho da lista. Lindelof é um zagueiro central calmo, seguro, experiente e prefere ter o jogo à sua frente. Então, quando a Suécia o utilizou como volante, parecia arriscado, mas a lógica era óbvia. A Suécia havia sido esmagada por 5-1 pela Holanda na fase de grupos. Quando isso acontece numa Copa do Mundo, o treinador observa a espinha dorsal do time e faz uma pergunta crucial: como estancar o sangramento? Alguém que pudesse jogar à frente da defesa, recuar entre os zagueiros, ganhar as segundas bolas e acrescentar um jogador de passe seguro na primeira fase da construção. Claro, havia limites. Lindelof não é Rodri. Ele não ia girar sob pressão por 90 minutos e controlar o ritmo como um especialista. A Suécia foi eliminada pela França na fase de 32avos de final. A mudança não os salvou, mas revelou a lógica do futebol de torneio. Às vezes, quando o meio-campo entra em colapso, a melhor resposta é um zagueiro avançar 5 metros.
Agora para Charles de Ketelaere, cuja mudança impulsionou o ataque da Bélgica. Por anos, de Ketelaere foi descrito com palavras bonitas, mas perigosas. Elegante, técnico, versátil, inteligente. No linguajar do futebol, isso pode significar uma coisa assustadora. Ninguém sabe exatamente onde te colocar em campo. Ele é um camisa 10. Um segundo atacante, um criador pelos lados, um falso 9. Nesta Copa do Mundo, a Bélgica deu a resposta: centroavante ou mais precisamente falso 9. No começo parecia mais um experimento, então veio os Estados Unidos. A Bélgica venceu por 4-1. De Ketelaere fez 2 gols no primeiro tempo. A Reuters informou que ele foi uma das principais novidades na estratégia de Rudi Garcia, enquanto a Bélgica deixou Kevin De Bruyne, Jeremy Doku e Romelu Lukaku no banco antes do jogo. Foi uma decisão ousada, mas funcionou. De Ketelaere deu mobilidade à Bélgica, recuando, arrastando defensores, ligando jogadas, pressionando na frente e abrindo espaço para quem vinha de trás. Depois Lukaku saiu do banco e marcou 2 gols. A Bélgica ainda está viva e vai enfrentar a Espanha nas quartas de final. De repente, o ataque deles não parece mais preso entre a velha geração dourada e a nova. Parece flexível, parece perigoso, e De Ketelaere é o motivo. E finalmente temos Jordan Boss, a troca de lateral que parece simples até você entender o quão antinatural isso pode ser. Trocar de lateral esquerdo para lateral direito parece simples, mas é uma das mudanças mais difíceis no futebol. Sua postura, o primeiro toque, os ângulos de passe e até os cortes mudam e parecem errados. Boss é um lateral esquerdo nato, corredor veloz que gosta de passar, cruzar e recuperar. Mas a Austrália o colocou na direita e de alguma forma ele se tornou sua arma mais explosiva. Contra o Paraguai, os números foram absurdos. O match center da Opta registrou Boss com 3 finalizações, 3 chances criadas, 4 dribles certos e 16 duelos vencidos, incluindo 7 de 9 disputas aéreas. Nenhum australiano teve mais finalizações, dribles certos ou duelos ganhos. Isso vai além do esperado para um lateral direito. É o caos usando a camisa de lateral. A Austrália foi eliminada após perder nos pênaltis para o Egito na fase 16 avos de final. O final foi brutal. Segundo a Reuters, Boss saiu com lesão no joelho antes do intervalo e a Austrália sentiu sua falta na direita. Isso resume tudo. Um lateral esquerdo que atuou na direita ficou tão importante que a Austrália sentiu sua ausência ao sair. Então é isso, 7 jogadores chegaram com um rótulo e saíram com outro. Salah passou a jogar centralizado, Olise virou o elo de ligação da França, Ounahi se transformou na arma avançada do Marrocos, Kamada virou o atacante sombra do Japão, Lindelöf virou o escudo de emergência da Suécia, De Ketelaere virou o falso 9 da Bélgica, Boss virou a ameaça pelo lado direito da Austrália. Esse é o Mundial, ele não se importa com o seu papel habitual, ele se importa com o que o amanhã exige. Um adversário, lesão, fraqueza ou técnico ousado podem mudar tudo. As melhores equipes não são sempre as mais conhecidas, mas resolvem problemas rapidamente. Qual mudança mais te surpreendeu? Comente, curta, inscreva-se e assista.